Bom dia, na paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, glória. Aqui mais uma vez, esse seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Paulo. Manhã de quarta-feira, nós estamos aqui através do canal Boas Novas do Evangelho com o Pastor Paulo. E eu louvo a Deus por essa oportunidade mais uma vez de estar com você, através aqui de uma palavra. Meus irmãos, nessa oportunidade eu queria fazer menção com os irmãos de uma palavra que está em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, é lá no verso 15 e 16 apenas. Eu queria que você hoje soubesse que independente da situação que você esteja, Jesus está do teu lado. Não permita que a circunstância, não permita que as situações te impeçam de contemplar e de ver que o Senhor está do teu lado. Amém, meus irmãos? Essa mensagem aqui em Lucas 24 vem nos falar disso, que em um momento de aflição, de preocupação, um momento de inquietação, dois discípulos iam caminhando, num caminho, para Emaús. A Bíblia diz que iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eles iam caminhando, o momento era de tristeza, o momento era de preocupação. Eles acabaram de ver o Mestre sendo crucificado, acabaram de ver o Mestre Jesus ali morrer, irmãos? Aquele que eles achavam ser a sua esperança. Então, diante daquele cenário, diante de tudo que está acontecendo, esses homens, eles estão aflitos, angustiados, eles vão caminhando, mas eles vão falando do problema. Duas pessoas, irmãos, conversando e falando de problema, quando duas pessoas juntas começam a falar só de problema, Jesus ele fica oculto no meio dessa conversa. A gente não consegue ver, não consegue enxergar. Eu já começo a pregar aqui, irmãos, e já começo a falar para os irmãos da importância da gente procurar sempre conversar com quem está firme na fé, da gente conversar com quem tem a esperança, com quem está firme no propósito, irmão, porque os dois estavam tristes, os dois reclamavam, os dois murmuravam, e Jesus, irmão, ficou oculto no meio dessa conversa. Jesus ficou ali sumido no meio dessa reclamação, dessa murmuração. Irmãos, quando nós juntamos duas pessoas e começamos a murmurar, reclamar um para o outro, Jesus ele desaparece, ele some no meio da conversa. Por isso que nós devemos procurar sempre ter um momento de comunhão, de contato com alguém, irmãos, que está firme na fé, que está ali animado, que está ali, irmãos, disposto, determinado a avançar, prosseguir. Os dois iam reclamando, murmurando. A Bíblia diz que, lá em Lucas 24, 15, que aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas, cheios de dúvida. Muitas vezes tem pessoas que sentam para conversar, cheias de dúvida, outras cheias de dúvida, um começa a falar dúvida, outro, mas e isso será? Não sei, mas e aquilo? Não sei, são só dúvidas. E é por isso que a gente também deve procurar, irmãos, conversar, se aproximar de pessoas que têm convicção, que têm certeza, porque os dois estavam cheios de dúvidas, iam perguntando entre si, fazendo perguntas um ao outro. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. Amém, meus irmãos? Jesus se aproximou, começou a caminhar junto com esses homens no meio do caminho, mas a reclamação, a murmuração era tanta, irmão. As dúvidas eram tantas que eles não conseguiam ver Jesus. E eu me peguei perguntando hoje pela manhã, diante dessa mensagem, quantas pessoas, irmãos, no meio dos problemas, das adversidades, das aflições, já não estão conseguindo ver Jesus, perderam o contato, perderam a conexão com Jesus. São muitos problemas, dificuldades, a gente vive reclamando e a gente procura logo para conversar pessoas que também estão reclamando, pessoas que também estão cheias de dúvidas. E Jesus está ficando, irmãos, desaparecido. Os olhos deles estavam como que fechados, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem.
Eu queria que você hoje soubesse que Jesus está do teu lado. O desejo do meu coração hoje é que o Senhor abra os teus olhos, que você hoje, em meio a toda essa adversidade, de toda esta luta, aflição que você tem enfrentado, que os teus olhos hoje possam ser abertos e que você possa ver que Jesus está do seu lado. Eu me lembrei de Eliseu, irmãos, quando estava ali com a sua casa rodeado de um exército inimigo. A aflição, o problema tomou conta da mente e do coração do seu servo Geazi. Geazi só conseguia ver o problema, Geazi só conseguia ver o exército que veio ali para matar eles. Então Eliseu vai dizer: Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver. Então os olhos de Geazi se abriu, irmãos, e ele viu o exército do Senhor ali. Não permita que os problemas, que as aflições desse tempo, desses dias, desse mundo, ceguem os teus olhos, o seu entendimento, para que você não veja o Senhor, para que você perca a convicção e a certeza de que Ele está com você. Muitas vezes nós achamos que por causa da tempestade que está assolando a nossa vida, Jesus não está conosco. Os problemas, eles tomam conta da nossa mente, do nosso coração, e parece que já não conseguimos mais ver o Senhor. Aí vem aquela expressão: o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu, e Ele está caminhando exatamente do seu lado. Então que hoje os nossos olhos possam ver, que o Espírito Santo possa nos envolver, nos dando esta graça, que o Espírito Santo possa nos ajudar a abrir os nossos olhos e que ainda hoje os nossos olhos possam ver o Senhor e o conhecer. E a Bíblia diz que só quando assentaram à mesa, o que significa assentar à mesa? E foram partir o pão, significa momento de comunhão. Assentar à mesa para partir o pão significa alimento, o pão significa essa palavra. Eu tenho uma mensagem para você hoje mais uma vez. Momento de assentar à mesa para comer o pão representa a comunhão entre os irmãos. Quando nós assentamos juntos, irmãos, para receber a palavra, é o momento de assentar à mesa para comer o pão. É um dos momentos que Jesus se revela, se manifesta, onde os nossos olhos se abrem. Então não perca a oportunidade hoje de assentar à mesa. Não perca a oportunidade hoje do momento de partir o pão. Eu vou falar, hoje é dia de culto. Hoje tem momento de comunhão. Hoje tem momento de partir o pão, e se tem um dos momentos que Jesus se revela e que alguém lembra e traz em memória que Jesus está com ele, é nesse momento. E ali quando partiu o pão, assentado à mesa em comunhão, eles reconheceram e disseram: era ele, é ele que estava conosco, e que hoje você possa ser convencido através de um momento de comunhão em um culto. É um momento de comunhão com a palavra, com o louvor, mas que hoje nós possamos ter esse momento à mesa com o pão, pois eu creio que Jesus se revela em momentos como esse. Que hoje os teus olhos possam ver, que o teu coração possa sentir, e que você possa ter a certeza e a convicção de que Jesus está caminhando contigo. Mesmo em meio a essa adversidade, não permita que essas adversidades, não permita que esse problema, que essas dúvidas impeçam os seus olhos de conhecer, ver e saber que Jesus está caminhando contigo. Procure hoje conversar com alguém firmado, com alguém convicto, com alguém de fé. Porque se a gente só se colocar rodeado de pessoas cheias de dúvidas, de questionamento, irmãos, vai ficar pior. Os nossos olhos não vão ver o Senhor. Receba essa mensagem hoje. Receba o abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, pastor Paulo, e que diante desta mensagem hoje você possa ser despertado e que o Espírito Santo possa te convencer que Jesus está aí contigo, caminhando do teu lado. Receba essa mensagem. Se sentir no coração, deixa o seu joinha aqui no nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém. Deixe o seu comentário. Que Deus abençoe grandemente a todos. Tenha um ótimo dia de quarta-feira na gloriosa paz do Senhor Jesus.